Então, bom dia para todos. Estava falando para os pastores, né, Tiago e Júnior, que hoje é o dia do pastor. As igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira comemoram o dia do pastor, então parabéns para eles. Vocês também depois podem dar um abraço, dar um presentinho, enfim, né, abençoar a vida dos irmãos. Muito bem, vamos falar hoje sobre Pedro. E quando me propuseram falar sobre Pedro, confesso que fiquei feliz, porque eu gosto muito do personagem. Dentre os personagens bíblicos, eu penso que talvez ele seja o mais parecido comigo. Muito pelo que ele... pelos altos e baixos que ele teve, e pela maneira como Deus, de certa forma, usou a vida dele depois, mesmo Pedro sendo quem ele era. Então, a gente pode, começar falando um pouco sobre isso, de que Deus, ele usa as pessoas da maneira que ele quer, e ele escolhe as pessoas que ele quer para serem usadas na sua obra. E pensando um pouco na pessoa do Pedro, então, eu trouxe aqui para vocês algumas palavras que definem quem seria esse personagem tão marcante na palavra de Deus. O nome dele é Pedro, a gente vai falar um pouco já sobre a questão do nome dele, mas ele é natural dessa cidade chamada Betsaida, é assim que fala mesmo? Betsaida, não sei, Betsaida. E ele tinha uma casa em Cafarnaum. O Júnior estava falando agora de manhã que lá em Cafarnaum, até hoje tem a casa que dizem ser a casa que Pedro morou. E Cafarnaum é o lugar que ele praticamente trabalhava ali com a pescaria. Pedro era um apóstolo de Jesus, e é bom que a gente entenda exatamente o que significa essa palavra apóstolo, visto que tem sido tão mal usada nos dias de hoje. Alguém saberia definir para nós o que seria a palavra apóstolo, biblicamente? Que caminharam com Jesus. Enviado pelo próprio Jesus. Enviado pelo próprio Jesus. É basicamente isso, uma pessoa que andou literalmente com Jesus e foi enviado. E essa pessoa foi enviada para anunciar esse Jesus a outras pessoas. E daí a gente tem um termo que é usado hoje como missionário, que é aquele que é enviado para pregar a outras pessoas, tá? Pedro era irmão de André e filho de Jonas. Ao que parece, a gente sabe que André também era pescador e Jonas, provavelmente, seu pai também era um pescador, então ele já vinha de uma linhagem dessa profissão. E Pedro era casado. A gente vê isso em duas ocasiões na Bíblia, quando Jesus curou a sogra de Pedro. Então, se ele tinha uma sogra, é porque ele era casado. Alguns até falam que Jesus foi muito benevolente em curar uma sogra. Mas, enfim, a gente vê que Jesus curou a sogra de Pedro, visto que ele era casado. E lá nas cartas, se eu não me engano, fala que Paulo, falando sobre as viagens, fala que Pedro saía em algumas dessas viagens com a sua esposa. Então, são duas as referências que Pedro era um homem casado. E uma das grandes características de Pedro é que ele era um homem impulsivo. Um homem impulsivo é aquele homem que fala sem pensar, age sem pensar. E a gente vai ver nessa história de Pedro que, por essa sua impulsividade, em muitas ocasiões ele teve que pagar um alto preço e foi muitas vezes até repreendido pelo próprio Jesus. Então, basicamente são essas as palavras que definem a pessoa do apóstolo Pedro. Muito bem, como nós falamos, Pedro, ele, antes de ser adotado o nome de Pedro, ele era chamado de origem Simeão, que seria o nome hebraico. Provavelmente ele adotou o nome Simão, que já é o nome grego, talvez por ter uma pronúncia mais próxima de Simeão. E quando ele teve o seu encontro com Jesus, Jesus colocou o nome dele, Jesus adotou o nome para Pedro como Cefas, que quer dizer pedra ou pedregulho, ou pedra pequena. E
Essa palavra Cefas é uma palavra em aramaico que tem a mesma tradução já no grego para Petros, que significa também Pedro e que é a mesma referência de pedra. Então, você vai ver na palavra de Deus, algumas vezes sendo chamado de Simeão, de Simão, de Cefas e de Pedro. Lembrando que o nome Cefas foi dado pelo próprio Jesus. E aqui tem algo interessante. Jesus não explicou o porquê da alteração do nome, mas essa mudança tem um significado importante, talvez até profético, uma vez que Pedro se tornaria mais tarde numa pedra viva na igreja de Cristo. Então é interessante isso, que nós falamos sobre a característica, talvez a característica principal de Pedro como um impulsivo, inconstante, e ao trocar o nome de Pedro, Jesus dá um nome que tem um significado de firme, de coisa firme. Então a gente vai ver que durante a vida de Pedro, na sua transformação feita pelo próprio Jesus, Pedro deixou de ser uma pessoa tão impulsiva, ainda que a gente vai ver que a marca ficou lá, mas ele se tornaria cada vez mais uma pessoa firme e alicerçada na pessoa de Cristo. Então, a gente vai ver esses 4 nomes na palavra de Deus se referindo à pessoa de Pedro. Eu gostaria de pensar com vocês sobre a vida de Pedro em alguns aspectos, e o primeiro aspecto é pensando na vida de Pedro com Jesus, certo? Vamos ver a vida de Pedro com Jesus, mais para frente a gente vai ver a vida de Pedro depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, e no final a gente vai tentar tirar algumas lições disso. Então, a vida de Pedro com Jesus, e algo que me chama a atenção é que Jesus escolheu Pedro não pelo que ele era, mas pelo que ele iria ser. Não pelo que ele era, mas pelo que ele iria ser. Então, eu quero convidar vocês para que abram suas Bíblias. É um texto conhecido de todos, que é o texto do chamado dos primeiros discípulos. João capítulo 1, a partir do versículo 35. Diz assim: No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus, que por ali passava, disse: Este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir a Jesus. Voltando-se, vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes: Que desejais? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde tu hospedas? Ele lhes respondeu: Vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram o dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe: Achamos o Messias, que significa Cristo. E o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse: Tu és Simão, filho de João. Serás chamado Cefas, que significa Pedro. Então aqui nós temos o primeiro contato de Pedro com Jesus. E é interessante que, provavelmente, Pedro já ouvira falar sobre Jesus pelos seus irmãos. E nesse primeiro contato é onde Jesus muda o nome de Cefas, de Simão, para Cefas, que significa Pedro. Mais para frente, em outra passagem, a gente vai ver então um segundo encontro de Jesus com Pedro, que é aquele famoso encontro da grande pescaria. E ali eles estavam pescando e Jesus orienta que eles pescassem em um determinado lugar. Eles pescam muitos peixes e Pedro então, na sua impetuosidade, se curva diante de Jesus e reconhece que aquele ali era o Cristo. E Jesus então faz um convite para Pedro, que a partir dali queria que Pedro fosse não somente um pescador de peixes, não mais um pescador de peixes, mas a partir dali que Pedro fosse pescador de homens. Então, o chamado de Pedro está
nessa situação, quando Jesus convida que Pedro, a partir daquele momento, se torne pescador de homens. A história dos discípulos, e pensando nessa frase aqui, que Jesus escolheu Pedro, não pelo que ele era, mas pelo que ele iria ser, a história dos discípulos nos mostra, desses apóstolos, na verdade, nos mostra que todos eles eram homens, primeiramente, pecadores, como nós somos. Eles eram homens falhos e muitas vezes falhas de caráter. E mesmo assim, Deus escolhe homens como aqueles. Vamos tentar relembrar aqui os discípulos, os apóstolos que Jesus escolheu, os 12. Quem lembra dos nomes deles? Vamos lembrar aqui de alguns. João, está lembrando de 3 pelo menos. Tirando Pedro, quem mais? André. Filipe. André e Filipe eram, pelo que a Bíblia fala, eram pessoas muito tímidas. Tanto é que não tem muitos os relatos desses dois. Certo? Mas eram pessoas consideradas tímidas e mesmo assim Jesus escolhe pessoas tímidas. Quem mais? Mateus. Mateus, quem sabe qual era a profissão de Mateus? Quem lembra? Cobrador de impostos, muito provavelmente corrupto, pelo que a Bíblia pincela ali sobre a vida de Mateus. Então ele não tinha uma vida muito correta nessa questão de cobrar impostos e mesmo assim Jesus escolhe um homem como aquele. Quem mais? Judas. Tem 2, né? Tem 2, né? O Judas, digamos, o Judas melhorzinho, ele não tem muita referência dele também. Mas o outro Judas era o quê? Tesoureiro e aquele que viria a ser o traidor de Jesus. E mesmo assim, Jesus, que conhece tudo, escolhe um homem como aquele. E o próprio Pedro, que era um homem iletrado, não era um homem que tinha uma cultura muito vasta, ele era pobre, pescador, não tinha uma boa visibilidade perante todos ali. Então, a gente vê que Jesus realmente escolhe pessoas não pelo que elas são, mas pelo que elas poderiam se tornar através das mudanças que Jesus poderia realizar na vida de cada um deles. E a gente vai ver na história bíblica que todos eles foram grandemente usados por Deus, mesmo sendo quem eles eram. Trazendo para nossas vidas, a gente pode pensar da mesma forma. Porque muitas vezes a gente começa a colocar desculpas de que não sabe, de que não consegue, de que não pode. Mas vamos lembrar que Deus pode nos usar e pode nos capacitar. Exatamente como nós somos. Na verdade, em toda a história bíblica, a gente vai ver que Deus usou pessoas e preparou as pessoas para serem usadas por Ele, assim como Ele preparou também a vida de Pedro. Então, a gente pode realmente ser usado por Deus, como Pedro foi usado por Jesus. Então, Jesus escolheu Pedro não pelo que ele era, mas pelo que ele iria ser. E é Jesus quem capacita o homem a ser um instrumento eficaz para levar outros aos pés de Cristo. E foi exatamente o que Jesus fez através da vida de Pedro. Como nós falamos, Pedro era um homem temperamental, era um homem inconstante, e mesmo assim Deus o usa e o capacita para a sua obra. Vamos pensar um pouco sobre a vida, ainda na vida de Pedro com Jesus, sobre as atividades que Pedro pôde compartilhar ali juntamente com Jesus. Então Pedro ele assistiu de perto alguns acontecimentos importantes na vida e ministério de Jesus. Pedro, a gente pode considerar biblicamente que Pedro foi uma das pessoas mais próximas a Jesus. E os acontecimentos mais importantes da vida de Jesus, Pedro estava lá. E desde do seu chamado, a gente vai ver que Pedro ele caminhou com Cristo e esteve ali sempre perto de Cristo nos 3 anos do ministério que Jesus esteve aqui na terra. Vamos lembrar também que Pedro, de certa forma, ele exercia uma certa liderança perante os outros discípulos. E talvez por isso, talvez até percebendo isso, Pedro era um homem que sempre
pedia a palavra, que sempre era o primeiro a falar, que sempre tinha uma opinião sobre determinada coisa, não tinha medo de perguntar a Jesus certas perguntas que muitas vezes não eram tão coerentes. Então, Pedro ele tinha essa facilidade de liderar. E algumas atividades que eu gostaria de compartilhar com vocês, que mostra que Jesus estava ali, que Pedro estava juntamente com Jesus. Alguém abra para a gente Marcos capítulo 5, versículo 37. E pode ler esse versículo em voz alta. Marcos, capítulo 5, versículo 37. Então, em que ocasião é essa aí? Quem consegue identificar? Então, a filha de Jairo, né, tinha morrido, e aí então há essa cura, e ele só chama Pedro, só permite que Pedro e outro discípulo fossem justamente com ele. Então, Pedro estava diretamente com Jesus nessa ocasião. Também em Marcos capítulo 9, mais algumas páginas depois, Marcos capítulo 9, versículo 2. Muito bem, então no Monte da Transfiguração, naquele evento da Transfiguração, um dos discípulos que estava presentes junto com Jesus foi justamente Pedro. Então, Pedro ele tinha uma ligação muito forte com Jesus e era um dos três mais próximos ali do nosso mestre. Marcos 13, versículo 3. Muito bem, então mais uma vez, Pedro está ali perto de Jesus e perguntou a Jesus algo sobre a questão dos fins dos tempos. Como nós falamos, Pedro era alguém que não tinha muita vergonha de perguntar e sempre tinha essa iniciativa. Mateus 26, 36 e 37. Muito bem, mais uma vez, Jesus chama Pedro ali, e ali a gente sabe que Jesus estava no Getsemane e Jesus estava prestes a ser morto. E Pedro estava nesse momento perto com Jesus. E em Marcos capítulo 14 fala que Jesus ele encontrou os discípulos sonolentos e chama Pedro, dá uma bronca em Pedro, porque naquele momento Pedro deveria estar orando, mas ele estava dormindo. E a gente vê que Pedro ele estava junto com Jesus na preparação da Páscoa. Foi Pedro que tomou a iniciativa de perguntar, na verdade não foi Pedro que perguntou, mas ele pediu para que perguntasse a Jesus sobre o traidor, quando Jesus estava ali na mesa, na última ceia. A cena me parece que Pedro estava mais longe de Jesus, então ele pede para que João perguntasse a Jesus quem era o traidor. E a gente vê também, quando Jesus é pego ali pelos soldados, quem é que corta a orelha do Malco? Pedro, como a gente viu no filme da semana passada e tem na Palavra de Deus. Então Pedro era um homem que estava muito presente e aparentemente era um homem que estava disposto a matar e morrer por Jesus. Não é verdade? O jeito dele, a vontade dele, e eu acredito até que intencionalmente ele tinha essa vontade, mas na prática nós percebemos que a coisa não funcionou tão certo como Pedro queria que fosse. Então, alguns contrastes na vida de Pedro que a gente vê claramente aqui nessas passagens. Primeiro, por ocasião dali quando Jesus está lavando os pés dos discípulos, então o que é que Pedro fala? Pedro se acha indigno de ser lavado, seus pés lavados por Jesus, porque ele entendia que Jesus era o mestre, que era alguém superior, mas ele, como pecador, não deveria ser levado. Então, quando Jesus o repreende, o que é que Pedro fala? Senhor, não lava só os pés, mas o corpo, a cabeça e tudo que o Senhor pode lavar agora. Então, lava agora, porque eu estou preparado para receber, já que para ser abençoado eu preciso ter os pés lavados. A gente vê também que Pedro foi o discípulo que andou por sobre as águas. E pensando nessa cena, é algo que penso que foi algo fantástico. Alguém andar por sobre as águas e ir ao encontro de Jesus. Mas nesse mesmo evento, o que acontece? Pedro começa a afundar. Por quê? Porque teve medo. E eu fico pensando, meu Deus, como é que pode alguém que andou por sobre as águas
é algo extraordinário que não acontece todo dia, a não ser nos filmes da Marvel. E andar por sobre as águas e ainda ter medo, mas ele teve medo porque ele, de certa forma, ele começou a olhar para o quê? Para tempestade. Começou a sentir medo da tempestade. E tirou o olhar de Jesus. E trazendo já de maneira prática para a nossa vida, isso acontece muito. Quando a gente tira o nosso olhar da pessoa de Jesus, do que ele pode fazer por nós, do que ele pode fazer em nós, o medo começa a vir. E com medo a gente começa a afundar nas nossas dificuldades, nos nossos anseios, nas nossas ansiedades, nos nossos pecados. Então, quando a gente tira o nosso olhar da pessoa de Jesus, a gente começa a olhar para as dificuldades e para tudo que está ao nosso redor, e realmente o medo pode surgir. Então, humanamente, o que Pedro fez talvez seja exatamente o que nós faríamos se tivéssemos na pessoa dele. Mesmo caminhando para Jesus, mesmo tendo Jesus à frente, a gente acaba olhando para as dificuldades. Pedro também ele confessa ser Jesus o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma confissão de Pedro, mas esse mesmo Pedro, ele tenta dissuadir Jesus da cruz. Ou seja, Jesus veio com o ministério de morrer para nos salvar e Pedro tenta, não, Jesus, não faça isso não. Vamos tentar dar outro jeito, quem sabe? O Senhor é poderoso, o Senhor pode dar outro jeito. E Jesus, nessa ocasião, o que é que chama Pedro de quê? Quem lembra? De Satanás. Né? Afasta-te de mim, Satanás. Tamanha a besteira que Pedro falou. Certo? Então Pedro, impossível, promete seguir e dar a vida por Jesus. Então, Senhor, por ti eu daria a minha vida. O que é que acontece depois? Covarde seguiu Jesus de longe. Em que momento é esse aí que Pedro está seguindo Jesus de longe? Depois, no momento, na verdade, da crucificação. Então, a Bíblia fala que Pedro seguiu Jesus de longe. É como se ele falasse, não quero compromisso com aquele homem. Eu conheço ele, eu estou seguindo, eu quero saber o que é que vai acontecer, mas eu não quero me misturar. Não quero que ninguém saiba que eu estou com ele. Às vezes eu fico pensando também na nossa vida cristã e na vida cristã de muitos que seguem Jesus de longe. Conhece, sabe quem foi Jesus, sabe o que é uma igreja, sabe o que tem que fazer, mas prefere ficar acompanhando de longe e não ter muito compromisso com Cristo. E foi exatamente o que Pedro fez. Aquele homem que disse que estaria disposto a dar a vida por Cristo, no primeiro momento ele segue de Jesus de longe e não quer ter compromisso. Ele faz a promessa, nunca te abandonarei. Sai da boca de Pedro, e a gente sabe que Pedro nega Jesus por 3 vezes, ali também nesse momento da crucificação, quando ele é indagado, quando ele é perguntado por 3 grupos diferentes a respeito de Jesus. E por último, ainda pensando nessa questão da inconstância de Pedro, então perante uma fogueira negou a Jesus, que foi esse momento da negação, foi exatamente o último momento quando Jesus olha para ele. A Bíblia fala que Pedro estava numa fogueira, e noutra fogueira, que é ali já depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus chama Pedro, aí ele confessa que ama a Jesus incondicionalmente. É quando Jesus pergunta para ele 3 vezes se Pedro o amava de verdade. Então, a gente vê aqui claramente que Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo tendo participado ativamente do ministério de Jesus, ele era um homem inconstante e que parece que não estava aprendendo muito, mesmo andando com o mestre. Ok? Pessoal, alguma pergunta, alguma observação? Pode falar, por favor. Certo? Pensando em Jesus e Pedro, então Jesus era muito firme com Pedro e por vezes chamou sua atenção e até o designou como Satanás. Mas em momento algum faltou amor da parte de Cristo. E a gente vê isso claramente na palavra de Deus, não só com o apóstolo Pedro, mas também com os outros discípulos. Jesus foi um homem que amou apesar de.
E eu sempre considero isso, que Jesus me ama, apesar de quem eu sou, apesar daquilo que eu faço. Mesmo assim, Jesus ele tem um amor incondicional para comigo e para com todos nós. Vamos pensar um pouco agora sobre a vida de Pedro após a ascensão de Cristo. Então, até aqui a gente viu que Pedro, inconstante, andou com Cristo, participou ativamente dos 3 anos do ministério de Jesus, mas ele ainda teve muitas coisas que precisavam ser mudadas, digamos assim, alguns ajustes que precisavam ser feitos. E a gente vai ver que depois da ascensão de Cristo, lá em Atos capítulo 1, os discípulos receberam a promessa do Espírito Santo, foram batizados ali pelo Espírito Santo, e Pedro foi fortalecido e pregou o Evangelho de Cristo com poder e ousadia. Atos capítulo 1, versículo 8, que é que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Então, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, naquele momento, houve a descida do Espírito Santo, os discípulos foram batizados e eles automaticamente se tornaram testemunhas de Cristo, não só ali em Jerusalém, mas, como diz a palavra, toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, todo mundo agora teria a oportunidade ou o direito de ouvir essa palavra, essa mensagem que os discípulos conheciam, que era a mensagem de Cristo, de Jesus, aquele que era o Salvador. Então, Pedro, ele começou o seu ministério a partir dali. E se a gente vê que Pedro, ele foi uma pessoa tão inconstante enquanto andava com Jesus, a gente vai perceber que Pedro agora realmente significava pedra. Ele estava firme e fazendo exatamente aquilo que Cristo queria que ele fizesse como ministério aqui na terra. Então, no seu primeiro discurso, no dia de Pentecostes, deu testemunho e advertiu ao arrependimento. Eu quero convidar vocês para que abram justamente em Atos capítulo 2, que fala sobre esse discurso de Pedro ali após eles receberem o Espírito Santo. A partir do versículo 14 diz assim: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós. Escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E aí ele começa a falar sobre a profecia a respeito de Jesus. A partir do versículo 22 diz assim: homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio deles, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado, pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E aí ele começa a falar sobre Jesus. Então nós vamos perceber que o discurso de Pedro era um discurso exclusivamente cristocêntrico, ou seja, estava baseado na pessoa de Cristo. O Cristo que morreu, o Cristo da profecia, o Cristo que esteve aqui na terra, o Cristo que morreu, o Cristo que ressuscitou e o Cristo que foi glorificado. Esse é o discurso de Pedro, baseado exclusivamente na pessoa de Cristo. E é exatamente isso que um apóstolo faz. Ou é exatamente isso que um apóstolo deve fazer. Ele deve pregar a pessoa de Cristo. E a Bíblia diz que nesse primeiro discurso de Pedro, atingiu o coração do povo. E quantas pessoas se converteram? Quem lembra? Quanto? 3.000 pessoas se converteram através desse discurso de Pedro. Um discurso que não foi falado dele, não foi falado da experiência dele, mas foi baseado unicamente na pessoa de Jesus. Então, no primeiro discurso, ele realmente dá testemunho e adverte a questão do arrependimento, que as pessoas precisavam se arrepender
e crer em Jesus. Pedro e João anunciavam o evangelho de Cristo ousadamente perante o sinédrio judeu. Então, a gente vê que Pedro agora tem uma firmeza em anunciar. E olha que anunciar perante o sinédrio não era uma coisa muito fácil, porque ali estava cheio de pessoas que sabiam de tudo, da lei. Eram anciãos que sabiam da lei, que praticavam a lei, que exigia-se que praticassem a lei. Então, existia toda uma cultura religiosa muito forte no sinédrio. E o que é que diz? Pedro e João anunciavam ousadamente. Eles tinham autoridade e anunciava sem ter medo daquilo que ele estava falando, confiando naquela mensagem que era a mensagem de Jesus, o Cristo que veio, que morreu, que ressuscitou e foi glorificado. Então, Pedro teve firmeza e ousadia. A gente vai ver também que, a partir de Atos, Pedro, ele operou alguns milagres. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curou. E muito interessante a gente pensar nisso, porque esses milagres, e Pedro sempre deixou bem claro, que não eram baseados naquilo que ele era, não era baseado no poder que ele tinha, porque na verdade ele reconhecia que não tinha poder algum, mas eram tudo por causa de Cristo. Era Cristo que realizava os milagres através de Pedro. Então não era Pedro, que era super poderoso, que era um super crente, que realizava os milagres, mas era Jesus que realizava através de Pedro. Nós vamos ver também que Pedro ele foi preso e Deus milagrosamente o livrou da prisão. Pedro, na verdade, foi preso, se eu não me engano, 2 vezes. E Deus o livrou da prisão. Por que ele foi preso? Porque ele começou a ser perseguido por causa do Evangelho. Por causa da firmeza que ele tinha enquanto apóstolo de Jesus, aquele que deveria anunciar a palavra de Deus. Pedro também ele participou de algumas viagens missionárias. É interessante a gente pensar nisso, porque nós sempre ouvimos falar das viagens de Paulo e quase nunca mencionamos as viagens de Pedro, mas Pedro participou de algumas viagens missionárias. Pedro, na verdade, a gente pode colocar, aí os pastores podem me corrigir, que Pedro é aquele homem usado por Deus como precursor do evangelho, não só aos judeus, mas também aos gentios. Porque foi a partir do discurso de Pedro ali que o evangelho começou a se espalhar. A partir do discurso que Pedro faz ali no Pentecostes é que o evangelho começou a se espalhar. Então, a gente vê que Paulo era o apóstolo de gentios, mas Pedro também a gente pode considerar como o apóstolo tanto dos judeus como também dos gentios. Pedro também... Rogério, é interessante ver que tudo é processo, né? E mesmo com essa vez que teve lá com Cornélio, tem um registro de Paulo recriminando. Sim, eu vou falar sobre isso. Não teve uma ação, ou seja, vamos dizer, ele teve uma modificação significativa, isso. Mas teve dificuldade. Estava lá ainda, né? Estava lá ainda, né? A carne estava lá. Eu vou falar mais para frente sobre isso, sobre o fato de Pedro não ser perfeito. Porque, bom, a gente vê que canonizaram Pedro, né? E Pedro não foi perfeito. Pedro também ele participou do concílio de Jerusalém. Alguém sabe exatamente o que é que estava acontecendo ali no concílio de Jerusalém? Quem lembra? Júnior? Estuda da questão dos judaizantes, se os que se converteram deveriam ou não praticar o judaísmo. Então Pedro estava ali participando dessas decisões que deveriam ser tomadas pelos discípulos, pelos apóstolos, pela igreja de Jesus. E Pedro também, a gente vê que ele escreveu 2 cartas, as cartas de 1 Pedro e 2 Pedro. Também, e ele foi o orientador do Evangelho de Marcos, né? Alguns falam. Tenho certeza, não, mas alguns falam. E é interessante que as cartas de Pedro,
elas são as cartas chamadas cartas católicas. Católicas no sentido universal, porque elas não foram endereçadas a uma igreja específica, como as cartas de Paulo, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Coríntios. Não, as cartas de Pedro elas foram endereçadas aos crentes. Aos crentes. Então são cartas chamadas cartas universais. E se eu não me engano, estou lembrando agora, talvez, mas eu acho que é isso mesmo. As cartas de Pedro foram as primeiras consideradas como canônicas do Novo Testamento. Então, tamanha assim, a certeza de que foi Pedro que escreveu e o conteúdo que ela tinha, que era, na verdade, eram orientações, que são orientações para os crentes daquela época e também são orientações para cada um de nós enquanto crentes. Então, são as cartas, duas cartas que Pedro escreveu. E lembrando que tudo que acontece ali em Atos, a partir daquele momento do Pentecostes, e milagres e línguas, enfim, era um momento de um contexto local, de um contexto onde a igreja estava sendo autenticada como igreja de Cristo. Então, houve algumas coisas diferentes que não são necessárias hoje, mas naquele momento era necessário ser daquela forma, até mesmo para a autenticação daquilo que se estava se pregando. Então, aquelas manifestações era a prova daquilo que se estava falando. De que Cristo veio, Cristo morreu, de que Cristo curava. Então, há um contexto local que, infelizmente, é muito mal interpretado nos dias de hoje. Não só nessa questão do que pode ou que não pode fazer, até nessa questão do uso da palavra apóstolo que a gente vê. E a gente voltando à questão do discurso de Pedro, ele só pregou Cristo. Voltando à questão das curas que Pedro fez, Pedro realizou as curas Deus realizou através de Pedro. Então, é muito claro que ele deixa isso, de que Deus usou a vida dele para pregar, para anunciar, para curar, mas em momento algum a gente vê no texto bíblico de que Pedro tomou a glória para si, de que eu fiz, de que eu posso, que eu tenho, que eu sou poderoso e eu consigo e faço, não. A gente vê que Pedro, ele manifestou até nisso, ele manifestou a sua firmeza em Cristo. Eu gostaria de pensar em algumas verdades, então, diante desse panorama bem rápido da vida de Pedro. Primeiro, Pedro como uma pessoa inconstante, uma pessoa que mesmo estando com Jesus, ele parece que não absorvia direito o que estava sendo dado para ele naquele momento. Foi preciso Cristo morrer, Cristo ressuscitar, para que a ficha dele caísse. De que ele poderia ser realmente um homem ser usado por Deus. E a partir daí a gente vê a firmeza desse homem que era inconstante e agora realmente se torna uma pessoa mais firme diante de Deus. Então, algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a vida de Pedro. Primeiro é que ele foi muito amado por Jesus. Como nós falamos anteriormente, teve momentos que Jesus deu uma bronca em Pedro, repreendeu, chamou de Satanás, mas em todo momento a gente vê que Jesus manifestava de maneira muito forte o seu amor para com Pedro. Então vamos abrir aqui em Marcos capítulo 16, versículos 6 e 7. Alguém lê para a gente mais uma vez? Marcos 16, 6 e 7. Não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Muito bem. Aí está justamente o momento da ressurreição de Jesus, quando Jesus encontra com algumas pessoas e Jesus dá uma orientação para que falasse sobre isso, sobre a sua ressurreição, aos discípulos e a Pedro. É interessante esse e a Pedro, porque Pedro não era um discípulo? Por que Jesus não falou simplesmente anuncie e fale isso para os discípulos? Por que será?
Eu li um livro, eu era adolescente quando li esse livro, e eu aconselho. É um livro que eu nem sei se existe mais, mas tem na internet, chamado E a Pedro. E aquele livro me marcou muito porque, provavelmente, Pedro, nesse momento aqui, estava angustiado. Por que ele estava angustiado? Porque ele tinha traído Jesus. Tinha negado Jesus. 3 vezes. E tem um momento que, quando Pedro nega a Cristo pela 3ª vez, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Que espécie de olhar foi aquele de Jesus? Será que foi um olhar com raiva? Bom, se fosse o meu, talvez seria com raiva, né? Porque a pessoa teria me negado 3 vezes. Mas eu aposto com todos vocês aqui, um frango assado, de que aquele olhar de Jesus foi um olhar de amor. Não foi um olhar de repreensão. Não foi um olhar de eu te avisei, eu te disse que você ia fazer isso. Mas foi um olhar de amor. E quando eu vejo nessa passagem que Jesus fala, ó, anuncie aos discípulos e a Pedro, é porque ele sabia que Pedro não estava bem. E talvez Pedro agora nem se considerasse mais como discípulo, mas como apóstolo, e precisava daquele carinho de Cristo para a sua vida. Aqui em João capítulo 21, a partir do versículo 15, diz assim. Aqui fala exatamente sobre a restauração de Pedro. Então Jesus, ele vai, se reúne com os discípulos e Pedro está entre eles. E fala assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela 3ª vez lhe perguntou: Simão, filho de João, por que tu me amas? Tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, e aí ele começa a falar algumas coisas, e o versículo 20 fala assim: e Pedro, virando-se, viu que o acompanhava o discípulo a quem Jesus amava, o mesmo que havia sentado, perguntou de quem Jesus havia sentado perto de Jesus durante o jantar, e perguntou ao Senhor: quem te trairia? Ele começa então a esse relato aqui. É interessante que por 3 vezes Pedro negou a Jesus, e Jesus faz a pergunta por 3 vezes a Jesus. Talvez é uma forma de instigar Pedro, né? De cada negação vou lhe perguntar: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? E se a gente for observar este cenário aqui, um pouco antes disso, o que é que Pedro faz? Pedro está reunido com os discípulos e Pedro fala assim: eu vou pescar. Qual era a profissão de Pedro antes? Antes de ser pescador de homens? Pescador. Talvez Pedro estivesse ali, aqui só uma conjectura, né, uma possibilidade, talvez Pedro estivesse ali dizendo: ó, não dá mais, eu vou pescar, vou voltar para o que era antes. Vou voltar a ser um pescador comum. E Jesus chega exatamente nesse momento, quando Pedro estava pescando. Mais uma vez, Jesus orienta a pescaria. Naquela pescaria são 153 peixes pescados. E mais uma vez, Jesus senta com Pedro, assa um peixe, e é aí que ele faz essas perguntas. Então, de certa forma, ali Jesus estava restaurando a vida de Pedro, daquele que seria usado grandemente por ele, por Jesus. Então, é muito interessante quando Jesus fala: e a Pedro? Porque Jesus queria restaurar por completo a vida de Pedro e tornar Pedro um grande pregador da palavra de Cristo. Outra verdade a respeito de Pedro é que Pedro ele não foi o alicerce da igreja. E isso é o que se é falado em algumas igrejas, a igreja católica principalmente, de que Pedro é o pai da igreja, Pedro é o primeiro papa. Não é isso que se fala? E a gente vai ver na palavra de Deus que não é bem assim. Mateus,
Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13, diz assim, aqui fala sobre a confissão de Pedro. Tendo chegado às regiões da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos quem os homens dizem ser o Filho do Homem. A gente viu isso até na ceia passada. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. E Jesus lhes perguntou, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro a respeito de Jesus. E Jesus lhe disse, Simão Barjonas, tu és bem-aventurado, pois não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E digo isto, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande confusão que se faz aqui é justamente pela questão do nome Pedro, que significa pedra. Então, a Igreja Católica e outras religiões têm Pedro como primeiro Papa, como pai da igreja, como alicerce da igreja, porque diz, é como se Jesus estivesse falando para Pedro, Pedro, você é pedra e sobre você edificarei a minha igreja. Se a gente for pegar exatamente a raiz da palavra Petros e Petra, que são duas coisas diferentes, são bem parecidas, mas ainda são diferentes. Então, Pedro, que é Petros, seria fragmento de pedra. E Petra, que seria pedra, rocha. Então, na verdade, Jesus está falando que Pedro era um fragmento de pedra. E sobre essa pedra, sobre que pedra? É justamente sobre o que estava sendo falado aqui. Sobre ser Jesus, o Filho do Deus vivo. Então, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, Pedro, você é uma pedrinha. Mas sobre essa pedra que você falou, de que Cristo é o Filho do Deus vivo, é sobre isso, é diante disso que eu vou estabelecer a minha igreja, sobre essa verdade, e sobre essa verdade as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. É sobre essa pedra, sobre esse alicerce, não sobre você que é uma pedrinha, que vai ser usado, mas que não necessariamente vai ser aquele homem que vai ser o pai da igreja. O problema é que lá em Gálatas 2:9 fala que Pedro, Tiago e João são Pedras vivas. São colunas da igreja. Sim. Então eles pegam isso e falam, tá vendo? É uma base para falar que Pedro lá em Gálatas fala que eles eram pedras vivas e que nós também, como crentes, somos pedras vivas. Mas existia a pedra principal, né, que era Jesus. E é sobre essa pedra que a igreja é fundada, sobre essa pedra principal que é Jesus. É aquele famoso caso de pegar um texto fora de contexto para apoiar um pretexto, né, e acaba não dando muito certo. Certo? Então Pedro, ele não é o alicerce da igreja, mas o alicerce da igreja é quem? Cristo. É Jesus. A gente precisa ter bem definido isso. E eu aconselho que todos nós tenhamos isso em mente, porque a gente precisa combater a mentira com a verdade. A gente precisa aprender a não ser grosso, mas a gente precisa, ainda assim, anunciar essa verdade. E a verdade está aqui na palavra de Deus, e bem clara na Bíblia. E por último, Pedro, ele não era santo, ele não virou santo. Tá? Pedro, ele não virou santo, e a gente vai ver que na história dele, mesmo depois da sua conversão, mesmo depois da sua mudança, enquanto pessoa firme, enquanto pessoa com autoridade para pregar, mas mesmo assim, ele ainda não virou santo. E a gente vê claramente isso, foi justamente no episódio que o João falou, em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 e 14. De 11 a 14, é quando Pedro, ele é repreendido. E repreendido por estar errado. Vamos ler lá, né? Gálatas 2, de 11 a 14. A gente já está encerrando. Então, aqui Paulo falando, versículo 11. Quando, porém, Cefas, que é Pedro, chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido.
Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles por temer os que eram da circuncisão. O que é que está acontecendo aqui? Pedro estava temendo os judeus. Ele estava junto com os judeus. Mas aí quando os da parte de Tiago chegaram, ele quis se afastar para não dizer que estava junto com aquele grupo. E Paulo vai lá então o repreende. Então, é interessante que Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai lá e dá uma bronca em Pedro. Ó, não é assim que você deve fazer. Porque você está agindo de uma maneira preconceituosa e errada e não está fazendo exatamente como Deus quer que você faça. Então, ele comia com gentios, mas quando os judeus chegaram, ele quis dar uma de João sem braço, foi se afastando, e não queria ser considerado daquele grupo. E Paulo, então, vai e o repreende. Então, a gente vê claramente que Pedro, ele não foi uma pessoa perfeita. Como nós falamos, ainda estava lá aqueles resquícios da sua inconstância, da sua imaturidade, da sua carnalidade. E é isso que acontece com a gente, né? Mesmo no processo de conversão, de amadurecimento, a gente sente que ainda tem alguma coisinha que precisa ser transformada por Deus, e Deus vai transformando a nossa vida, é claro, se a gente deixar. Lembrando que Pedro morreu, de que forma, quem sabe? Crucificado, né? Parece que de cabeça para baixo, não sei exatamente, mas é o que se conta, né? E conta de que ele não quis ser crucificado exatamente da maneira como Cristo foi, porque ele não se achou digno de ser crucificado exatamente como Cristo, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Dois detalhes interessantes sobre a vida de Pedro é que tudo isso que ele fez, que ele falou, que ele escreveu, se deve um pouco também ao irmão dele, que foi André que apresentou Pedro para Jesus. Sim. E outro detalhe interessante é que Pedro e André eram pescadores. João e Tiago também eram pescadores. E os quatro eram empresários. Eles moravam numa cidade rica, Cafarnaum, que tinha sinagoga, que está lá até hoje, tinha centurião, tinha casas boas ali, coletoria, né? E eles eram empresários. E quando eles foram chamados primeiramente para ser discípulos. Jesus tinha um grupo grande de discípulos. Posteriormente, eles foram chamados para ser apóstolos, aquele grupo mais próximo. Uhum. E pensando nisso, né, a gente lembra que no momento em que eles foram chamados, eles largaram tudo. Então, largaram a empresa, no caso, que eles tinham de pescaria e decidiram seguir a Jesus. Então, eles largaram tudo e foram seguir a Cristo. Então, realmente é muita... você deixar realmente Deus guiar a sua vida sem saber exatamente o que iria acontecer. E falando ainda, só acrescentando o que o Júnior falou sobre a questão das cartas de Pedro, é interessante que mesmo Pedro sendo iletrado, porque ele era iletrado, as cartas dele são consideradas a que tem o grego mais puro. Provavelmente porque ele, na verdade, não escreveu a carta, mas ele ditou as cartas de 1ª e 2ª Pedro. Então, até algumas pessoas falam, então elas não foram escritas por Pedro, mas elas foram escritas oralmente, mas quem realmente escreveu manualmente foi outra pessoa, e é por isso que ela tem o grego mais puro de todas as cartas, tanto de Paulo como as outras cartas também, ok? Gente, alguma dúvida? Mais simples, né? Pedro e João. João é mais simples ainda. Eles eram analfabetos do pai e mãe. Mas sabia ali o grego, sabia conversar. Sabia essa questão da linguagem deles, é até interessante, porque Pedro foi reconhecido, no momento da negação, pela linguagem deles, pelo sotaque deles. Então, alguém falou assim, não, ele andava com ele, olha o sotaque dele aí, que é diferente do nosso. Então, apenas essa questão de regionalismo, né, é engraçado, porque Pedro foi reconhecido assim. Quase todo o grupo de Jesus, dos 12, eles eram galileus. Sabe o que significa isso? Eles eram bem caipiras.
bem caipiras mesmo. Só Judas que era da Judéia. Bem mineiro, né? Bem mineiro. Tá, Joel? Então, é isso que eu queria falar para vocês sobre Pedro. Vamos orar agradecendo a Deus pelo tempo e pedir que Deus também, assim como Deus usou a vida de Pedro, que Ele possa também nos usar apesar daquilo que somos. E eu tenho certeza que se a gente deixar, Deus realmente Ele vai usar a nossa vida, vai transformar, restaurar, assim como Ele restaurou a vida de Pedro e usou poderosamente na sua obra. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer por esse tempo juntos, onde aprendemos mais da Tua Palavra sobre a vida de Pedro. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo dele e, acima de tudo, Deus, por Jesus ter transformado a vida dele e, assim, reconhecemos que Jesus também pode transformar a cada dia as nossas vidas e nos aperfeiçoar para sermos usados por Ti em cada situação da nossa vida, no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, que possamos ser usados e deixar ser usados pelo Senhor. Muito obrigado por esse tempo juntos, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.